Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, ou seja, corrijo eu, apóstolo Pedro, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Como são escolhidos os presbíteros, os cristãos mais maduros, com mais experiência na congregação para serem testemunhas de Cristo Jesus e participantes da glória que se há de revelar? Em primeiro lugar, os presbíteros descritos pelo apóstolo Pedro não são líderes ou pastores como nos dias de hoje, pois eles não estão acima dos membros da igreja, mas como está escrito, que estão entre vós. Pois no evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, a igreja não é um templo feito pelas mãos dos homens. A igreja é a reunião, que significa a congregação daqueles que foram chamados para fora do pecado, para servirem a Cristo Jesus. A congregação da Igreja de Cristo, quem é o pastor e o líder e o cabeça da igreja, é Cristo, o nosso único e fiel pastor, aquele que deu a sua vida por nós, Jesus Cristo. E todos os membros dessa congregação, dessa igreja, dessa reunião em nome de Cristo, estão em pé de igualdade. Não existe maior e nem cargo melhor na igreja, no grupo, na congregação dos irmãos reunidos ao nome do Senhor Jesus. Quem era o apóstolo Pedro para que tivesse autoridade de ensinar, de admoestar aos seus irmãos em Cristo, mostrando como se comportar a serviço do Evangelho de Cristo? Ele era simplesmente a igreja, o homem chamado para fora do pecado, o qual foi considerado pelo Filho de Deus como tendo uma fé tão firme que foi comparado à pedra, que foi escolhido pelo Filho de Deus para receber as chaves do reino dos céus e ter o poder de ligar aqueles que estão na terra ao céu, ou seja, aqueles que Deus escolher. Sendo impossível as portas do inferno prevalecerem contra este homem, que foi constituído como a igreja, ou seja, que atendeu o chamado para fora do pecado para servir a Cristo Jesus. Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Disse Jesus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, o homem chamado para fora do pecado para me servir. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Como o apóstolo Pedro admoesta e ensina e corrige aos presbíteros como ele a se comportarem entre os seus irmãos e nunca sobre os seus irmãos em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro deixa bem claro que o rebanho, gente, é de Deus, que ele não pertence a homem nenhum, que pertence a Deus. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus. Depois, o apóstolo Pedro deixa bem claro que o presbítero deve estar entre vós, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, ou seja, o presbítero deve estar entre o rebanho e não acima do rebanho, como líder ou cabeça do rebanho de uma igreja
que não lhe pertence, mas pertence ao Filho de Deus, a Cristo Jesus, o cabeça da igreja e da congregação dos chamados para fora do pecado. O apóstolo Pedro continua a ensinar que o presbítero não pode exercer força e autoridade sobre o rebanho de Deus, sobre a congregação, sobre a igreja dos chamados para fora do pecado, mas ele deve servir voluntariamente, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, e sem interesse de torpe ganância, como também está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, ou seja, com interesse contrário aos bens espirituais, somente para ter bens materiais. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, e nem por torpe ganância de bens materiais, mas de ânimo pronto. Pedro deixa bem claro que o presbítero não pode ter domínio sobre a igreja. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Sobre a congregação dos chamados para fora do pecado, pois eles são herança de Deus e não dos homens, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, que o presbítero deve servir de exemplo, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, servir de exemplo ao rebanho e não de líder por autoridade sobre o rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança, sobre a igreja, dos chamados para fora do pecado, que é de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho de Deus. Por que os presbíteros da igreja, da congregação dos chamados para fora do pecado, dos que se reúnem ao nome do Senhor Jesus, não podem liderar por autoridade, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, o rebanho de Deus? Porque o presbítero, assim como aos seus irmãos, também busca alcançar a sua incorruptível coroa de glória, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. E para que isso ocorra, quem deve guiar as reuniões da igreja, da congregação dos chamados para fora do pecado, que se reúnem ao nome do Senhor Jesus, só pode ser o sumo pastor, ou seja, aquele que está no lugar mais alto, mais elevado, no lugar supremo. Cristo Jesus, gente, o nosso único e fiel pastor, o verdadeiro, aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, Cristo Jesus, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Mas como é mantida a ordem na igreja, na congregação, na reunião dos chamados para fora do pecado, para se reunirem ao nome do Senhor Jesus, se o presbítero não pode exercer por força, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, autoridade sobre o rebanho, e nem por domínio, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, sobre os seus irmãos na fé. Da mesma maneira que o nosso sumo pastor, Jesus Cristo, nos ensinou. A sujeição da igreja, da congregação, da reunião dos chamados para fora do pecado, deve ser feita por amor, gente, por humildade, por piedade, por consideração, para que todos sejam exaltados juntos por Deus. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 5 ao 7. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciões, aos presbíteros, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Jesus te ama. Se nós somos a igreja, ou seja, se nós somos separados do pecado para servirmos ao nome do Senhor Jesus, nós não exercemos cargos humanos de autoridade sobre o rebanho do sumo pastor, não, gente. Pois conhecemos a verdade, sabemos que estamos em pé de igualdade diante de Deus, que somos todos irmãos, que somos todos testemunhas e participantes das aflições e da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, ou seja, corrijo eu, apóstolo Pedro, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que se há de revelar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Amém? Dani Miguel.